Olá, o vídeo de hoje é direto do Cia Parto, é a 4ª edição e a gente está aqui com o obstetra Jorge Kuhn, que eu sou uma grande fã do seu trabalho, da Casa Moara, e ele vai falar pra gente sobre a importância da parteira, da enfermeira obstetra no cenário do parto. Doutor Jorge, me conta um pouco assim, uma vez eu entrevistei o senhor fala que a melhor pessoa profissional para atender a mulher no parto é a parteira. Por que o senhor acha isso? O modelo obstétrico melhor que existe é aquele em que a parteira, obstetriz ou enfermeira obstetra, ela fica responsável pelo atendimento à gestante de baixo risco. Então, os modelos europeus são assim, né? No Japão isso é assim. E o médico, ele é uma figura que serve para os casos em que essa parteira descubra alguma normalidade, né? Então ela tem capacidade de, detectando alguma normalidade, chamar o médico para que ele possa dar uma ajuda nesse sentido. Então, na grande imensa maioria das vezes, o médico não precisa estar presente. Então, do ponto de vista de técnica, né, de atendimento a essa mulher, a parteira realmente dá conta em 80% a 90% das vezes. Tá? Se a gente tivesse mais parteiras, o senhor acha que o nosso cenário obstétrico teria menos cesáreas, menos intervenções? Sim. Nos países que investem em parto normal, formam-se mais parteiras do que médicos obstetras. No Brasil há uma inversão, formam-se mais médicos obstetras que parteiras. Mas não basta só isso. É preciso que dê campo de trabalho para essas parteiras. Então sim, é preciso ter um monte de formado e não ter lugar para elas trabalharem. Né? Então é importante que mude-se o modelo de atendimento tanto no serviço público, SUS, quanto no serviço de saúde complementar, os serviços privados. É preciso que a parteira volte a dar o atendimento à parturiente. E não o modelo no Brasil que é centrado no médico obstetra. O médico obstetra, volto a dizer, ele é preparado para resolver os problemas, que são poucos, mas que são importantes. Então ele não precisaria ficar atendendo essa parturiente. Uma mulher de gestação normal e de trabalho de parto normal, bastaria a parteira. E lógico a figura da doula, que eu também acho fundamental, né? A doula no sentido de dar um apoio afetivo, emocional, enquanto que a parteira é mais no sentido da parte técnica, digamos assim. Sim, ela tem um olhar mais técnico para o procedimento em si. E assim, hoje em dia as parteiras ainda estão muito limitadas, até as doulas também ainda têm uma dificuldade ali do sistema, né? Nas grandes metrópoles um pouco melhor, mas nas cidades menores é uma resistência maior. As parteiras hoje ficam mais voltadas para o parto domiciliar, infelizmente, né? Não saberia dizer para você em termos de estatísticas, né? Mas com certeza o modelo melhor para o atendimento ao parto domiciliar não é com o médico, porque o médico nada mais vai fazer do que uma boa parteira faria, né? O médico ele tem que ser aquela figura de backup, como eu funciono para partos domiciliares. As obstetrizes vão ao parto e caso haja alguma necessidade de transferência dessa mulher para o hospital, aí eu assumo, porque no hospital, elas até podem continuar no hospital dando assistência à mulher, mas eu tenho que me responsabilizar pela parte técnica. Então, na realidade, o que precisa é que os concursos públicos em serviços públicos deem chance também não só para as enfermeiras obstetras, mas também para as obstetrizes. Com certeza. E assim, o que o senhor apontaria, além da presença dessas mulheres no cenário mais do parto, para a gente ter uma redução das cesáreas? Seria a questão mesmo da gente ter equipes multidisciplinares, plantonistas? Como que o senhor vê, na sua visão, o modelo ideal? Então, voltar à inserção da obstetriz na cena do parto normal, né? Com isso, ter equipe multiprofissional. Então, no caso, não só a parteira, o médico obstetra, a doula e o médico pediatra. E, evidentemente, atendimento com fisioterapia, isso já na gestação, mas também no trabalho de parto, com psicóloga, com assistente social. Então é importante que vários profissionais sejam capacitados para dar atendimento a essas mulheres.
Mas o que também tem que ser feito é uma mudança de mentalidade em relação aos resultados. O que eu quero dizer com isso? Quando há um mau resultado, que pode ser uma complicação, uma fatalidade ou até um erro, né? Eu não costumo dizer que as coisas deram erradas porque já implica num julgamento, você está julgando, mas é a maneira que o brasileiro costuma falar, né? Quando algo não vai bem, deu errado. Não, complicou, vamos ver se há ou não um erro. Mas o que acontece muitas vezes é que o modelo ainda prevalece de que a cesárea é a melhor maneira de fazer vir ao mundo os bebês. E quando se pensa assim, isso não só a população de uma maneira geral pode pensar assim, mas também os próprios profissionais médicos. Quando há uma complicação numa operação cesariana, fica aquela impressão, puxa, mas o médico fez até uma operação cesariana e houve a complicação. O que mais que poderia ser feito além da operação cesariana para tentar não ter essa complicação? Nada. Né? A cesárea é o máximo vamos dizer, da tecnologia para salvar o bebê. Lógico que para salvar a mãe ainda é possível, além da cesárea, se for uma questão de hemorragia, retirar o útero dessa mulher, se não houver possibilidade de outras técnicas. Agora, já no parto vaginal, sempre que acontece uma complicação no parto, volto a dizer, sem falar em erro, não estamos julgando ninguém. Sim. Mas quando acontece uma complicação no parto normal, sempre haverá aquela ideia, e se tivesse feito uma cesariana? Teríamos salvo esse bebê ou essa mãe? Então, enquanto isso prevalecer, a gente não consegue mudar essa taxa que nós temos abusiva de operações cesarianas no Brasil. Durante o período que eu fiquei na Alemanha, foi interessante entre 90 e 91, porque quando acontecia uma complicação numa cesárea, que a gente sabe que acontece com mais frequência do que no parto normal, tanto para a mãe quanto para o bebê, a mentalidade era outra. Será que não poderia ter esperado um pouquinho mais para esse parto ser normal? Já que a gente sabe que como a cesariana é mais arriscada que o parto normal, a gente tem que, eu não digo insistir no parto normal, né? Não é insistir, mas ter, desde que a mãe e o bebê estejam bem, mais paciência para esperar. Então lá era o contrário da mentalidade, né? Entendeu a diferença? Né? E portanto o médico também se sente muito acuado, né? Eu não vou culpar só o médico pela essa situação da cesárea, porque ele fica com muito medo. E as mulheres também têm medo, né? A gente já falou uma vez sobre isso, que as mulheres elas começam, quando descobrem a gravidez, que é um parto normal, aí ao longo da gestação vai mudando de ideia, porque vai ouvindo história, sempre a prima da vizinha, e aquela coisa que vai minando essa vontade dela de parir, exatamente, né? Exatamente. Já foram feitas pesquisas nesse sentido aqui no Brasil, e de 70% a 80% das mulheres começam o pré-natal tendo a expectativa do parto normal. Entretanto, ao longo do pré-natal, vai se desconstruindo nela essa vontade, de modo que, ao final, muitas delas aceitam a cesariana porque foram convencidas ou se convenceram disso, quando na realidade daria para ter de 80% a 90% de partos normais. E qual é a sua taxa, doutor? Porque o senhor tem uma taxa super em torno invejável. De 10% de cesárea, mais ou menos. Mais ou e menos. o senhor trabalha com uma equipe multidisciplinar no seu consultório. Fundamental, também, né? Eu trabalho tanto em consultório quanto em clínica pública, né? Saúde pública. Mas eu posso falar da clínica privada com bastante tranquilidade. Por quê? O modelo que eu uso na Casa Moara é assim. Aliás, Casa Moara não é casa de partos, tá bom? É uma clínica. Eu vou deixar isso claro. É uma clínica, né? Então lá nós temos nutricionistas, psicólogas, fisioterapeutas, instrutoras de yoga, médicos obstetras, doulas, médicos pediatras, etc. Então, quando a mulher vem, vamos supor, ela veio pela primeira vez numa consulta logo no comecinho da gravidez, digamos no primeiro mês de gravidez ela veio para conversar comigo, veio geralmente com seu companheiro. Então, uma das coisas que eu procuro deixar bem claro é que eu não trabalho sozinho, em primeiro lugar. Não dou conta de todo um pré-natal só eu, porque são muitas as questões. Então, é preciso
que ela também converse com, aí eu falo da doula, da obstetriz e do médico pediatra. E falo das outras pessoas que são importantes, como a yoga e a atividade aeróbica, uma boa nutrição e tal. Mas ao final, o que eu quero deixar bem claro é que eu posso não estar presente no dia do parto. Como que eu vou saber? Daqui a 8 meses, ela veio no primeiro mês, né? Como é que eu vou saber se no dia P, né? Dia P, o dia do parto, eu estarei presente? Então eu procuro falar que é importante que ela se empodere, ela é a protagonista, é isso que eu aceito como ela o chamado... Ela vai parir com você ou com outro médico, né? Eu digo comigo, semigo e apesar de migo, quer dizer, é importante ela entender isso. Algumas se assustam quando eu falo isso na primeira consulta e não voltam mais, provavelmente. Sim. Não sei, muitas não... Porque a gente tem essa cultura, né? Quer que o médico pré-natal esteja lá. Mas se você fazendo um bom acompanhamento, tá conhecendo as outras pessoas da equipe, tudo bem também se ser acompanada por outra pessoa. E médico tem vida, enfermeira tem vida, doula também tem vida. Lógico. Todo mundo Todos trabalha ali com eles backup, pode né? ter um imprevisto. Então eu digo sempre isso, né? Raramente vai acontecer daquelas 4 pessoas que eu considero uma equipe mínima para um parto hospitalar, que é a doula, a obstetriz ou parteira ou enfermeira obstetra, são praticamente sinônimos, o médico obstetra e o médico pediatra. Então esse casal combinou com essas 4 pessoas. Dificilmente os 4 não estarão presentes, né? Muito difícil, mas pode acontecer de um ou outro. Então ela tem que estar segura que quem vai parir é ela. E ela precisa de gente, do ponto de vista profissional, que ela tenha confiança. Olha, se eu não posso, mas no dia eu indico a pessoa que vai no meu lugar, é como se fosse eu. Lógico que não é idêntico, né? As pessoas são diferentes, não existem 2 pessoas iguais nesse mundão nosso. Mas a confiança tem que prevalecer. Igual você falou mesmo, o empoderamento da mulher que vai fazer toda a diferença nessa hora. Certamente. Muito obrigada, doutora Jorge. De nada, querida, foi um prazer. Disponha. Prazer ter o senhor aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana.